Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, a graça e a paz esteja com você. Uma alegria poder estar com você neste dia em que nós celebramos a solenidade de São José, esposo de nossa Mãe Maria Santíssima. Olha que beleza podermos celebrar este grande santo. E hoje, 19 de março, então eu quero convidar você a consagrar a sua vida sempre mais a Deus pela intercessão amorosa de São José, este grande e venerável santo. Acolhamos, querido irmão, querida irmã, o Evangelho que é proposto para este dia santo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 1, 16, 18 a 21, 24. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, querida irmã, nós celebramos hoje, então, esta solenidade de São José, esposo de Maria. E somos convidados, sobretudo, a pensar nesta beleza que é a presença deste grande santo na história da humanidade. José, servo amoroso de Deus, e nós somos chamados a inspirar-nos em São José também para vivermos a santidade. É sempre bom lembrar que a santidade é a identidade nossa. Nós todos somos chamados a ser santos. Assim como São José é santo, assim como Maria é santo, assim como nós temos tantos santos de devoção, nós também somos chamados a viver a experiência da santidade em nossas vidas. A acolher esse convite que o Senhor nos faz à santidade é um compromisso que nós devemos ter, que devemos sustentar a cada dia. Eu quero ser santo, querido irmão, querida irmã. Primeira coisa é que ser santo, a santidade é um dom de Deus, porque Ele é que é santo, né? Nós rezamos nas missas que Deus é santo, santo, santo. Então Ele é santíssimo, Ele é o santo por excelência. Mas, na sua bondade, Ele concede a nós a graça também de participarmos da sua santidade. Por isso, a santidade é, em primeiro lugar, graça. É um dom que Deus dá a cada um de nós. Um dom que precisa ser acolhido e que exige de nós uma postura para que nós vivamos como homens e mulheres que experimentam esta santidade. Então, a santidade exige esta intimidade com Deus para experimentar a santidade que pertence a Ele e exige que nós coloquemos em prática essa experiência da santidade, tendo em vista que nós não vamos viver a santidade somente como algo que experimentamos dentro do coração, mas é algo que precisa se expressar no modo da gente viver. E ser santo, então, é experimentar essa graça que vem de Deus e colocá-la em prática através do fazer bem o que o Senhor convida e confia a cada um de nós. Depois, então, querido irmão, querida irmã, a gente olha para José, este grande santo. E eu gostaria de chamar a atenção para dois elementos que marcam a vida de José a partir do que nós ouvimos, né, no Evangelho de hoje. Primeira característica é que José é nos apresentado pelo evangelista como um homem justo. E o que é justiça? Se a gente for perguntar o que é justiça, muitas vezes a gente pensa na justiça pensando assim, alguém fez alguma coisa errada, ele vai ser punido, a justiça vai ser feita. Mas justiça, na sua essência, é dar a cada um segundo a sua necessidade. Como a gente viveria bem se isso fosse posto em prática?
felizmente, na nossa sociedade, os que mais precisam muitas vezes são privados das coisas que necessitam. E tem tantos que já têm muito e que recebem muito mais. A injustiça é tão presente, né, na nossa sociedade, porque nós ainda não aprendemos a partilhar, a viver este espírito da justiça, que é cada um receber segundo a sua necessidade. E José no Evangelho é considerado justo. E é interessante a gente pensar porque logo diz assim que José era justo e que ele tinha decidido no coração abandonar Maria em segredo. Olha, é importante lembrar que uma atitude de abandonar alguém que está grávida é uma atitude de injustiça no nosso tempo. Mas dentro do contexto em que José e Maria estão, essa atitude de José era uma atitude caridosa da parte dele em relação a Maria. Porque quando uma mulher ela ficava grávida, se ela não estivesse casada, ela seria punida, né? Até mesmo com apedrejamento. Porém, se ela tivesse um noivo, um namorado, e este fugisse, ele trazia a responsabilidade para ele e a mulher ficaria livre da punição. Então José decide por abandonar Maria, não porque ele era um irresponsável, né? Hoje a gente tem muitos que são irresponsáveis, engravida e acha que engravidar é só por parte das mulheres, né? A gravidez é uma coisa que se faz junto e deve ser assumido junto, mas tem muita gente que foge, né, da responsabilidade. José não queria fugir das responsabilidades, mas ele queria mesmo salvar Maria da punição que uma gravidez antes do casamento traria para ela. Aí, então, nós compreendemos esta justiça caridosa de José. É para o bem de Maria que ele estava decidindo, né, por esta atitude. Então, que nós busquemos viver também esta justiça caridosa, sempre buscando o bem uns dos outros. E a caridade, ela exige que nós até sacrifiquemos o nosso bem para o bem do outro. Era o que José, né, ia fazer. Ele estava disposto a sacrificar a sua liberdade, a possibilidade de continuar vivendo na sua terra, no seu lugar, para poder salvar Maria, para dar a possibilidade dela continuar bem, continuar viva. Depois, uma outra coisa importante que aparece no Evangelho que eu gostaria de chamar a atenção é para lembrar que José é dócil à palavra de Deus. Muitas vezes nós vamos ouvir isso, né? Outros evangelhos também vão nos falar disso. José, ele ouve o Senhor. O anjo vem em sonho e aparece a José e fala com ele o que ele deve fazer. José estava aflito, sem saber, estava pensando em abandonar Maria, certamente o seu coração estava muito apertado por conta disso. E eis que o anjo vem em sonho e José faz a experiência de escutar a voz de Deus e obedecer à voz de Deus. Então ele é dócil à palavra, ele é dócil à voz de Deus, é obediente àquilo que Deus propõe a ele. Então é interessante essa docilidade de José à palavra. É preciso que nós também aprendamos dele a sermos dóceis à palavra de Deus, a não deixar a palavra de Deus passar, mas acolhê-la como verdade nossa e colocar em prática aquilo que ela nos ensina, aquilo que ela nos pede. Fazer da vontade de Deus um dom e um presente para nós e fazer da vontade de Deus a motivação das nossas vidas. Orientar as nossas vidas a partir da vontade de Deus, a partir da palavra que Ele nos propõe, que Ele dispõe para cada um de nós. Então é preciso que a gente faça isso. E eu gostaria só de falar algo mais que é muito interessante também para o nosso tempo. José, ele não só nesse evangelho, mas também lá quando Maria tem, né, o filho e que Herodes está querendo matar o filho, matar as criancinhas, José, ele recebe também o sonho e ele recebe a mensagem de Deus ali. E também no evangelho de hoje a gente vê isso. Então, meu irmão, minha irmã, tantas vezes a gente fica aflito, né, sem saber o que fazer diante das dificuldades da vida. Tem hora que os sofrimentos tomam conta do coração, a cabeça fica meio que cheia, como a gente costuma dizer. Os pensamentos começam a fervilhar, a borbulhar na cabeça da gente. E aí José nos ensina algo muito importante, que nesta hora
é preciso entregar o nosso ser a Deus. É preciso que a gente tenha a possibilidade de descansar, né? O sono é um momento importante para a gente poder refazer as energias e também para organizar os pensamentos. Então, quando estiver difícil, dê tempo para descansar. Muitas vezes, as dificuldades vêm porque a gente não tem condição de pensar no que está acontecendo. Por isso, a mente começa a ferver e a gente, assim, não tem possibilidade de tomar decisões sábias. Então é preciso descansar. É preciso dar tempo para dormir, né? Dormir o tempo certo. Nós estamos vivendo num tempo em que tem muita tecnologia, muita luz, muito incentivo a ficar acordado, a ficar pensando, a ficar vendo coisas. E eis que nós somos chamados a dar tempo para o descanso na vida da gente, né? Dormir a noite completa, né? Para que a gente possa estar bem no dia seguinte. Então, José nos ensina que para a gente poder tomar decisões acertadas, é preciso confiar em Deus e é preciso descansar a nossa mente e descansar o nosso coração nele, no Deus da vida, para que a gente possa ter clareza ao tomar as decisões necessárias. Então, que José nos ajude a sermos justos, a acolher verdadeiramente a palavra de Deus e, diante das dificuldades da vida, colocar as nossas vidas sobre o repouso amoroso de Deus e dar oportunidade também para a gente descansar, a fim de que nós tenhamos condição de pensar verdadeiramente o que está acontecendo em torno a nós. Que São José interceda por nós e que nós sejamos cada vez mais fiéis a Deus, como foi fiel este servo amoroso que nós tanto amamos. São José, rogai por nós. E que venha generosa a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Querido irmão, querida irmã, a graça de Deus esteja com você. Muita luz e muita graça.